As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Será? As misericórdias do Senhor permanecem para sempre. Será? A graça, nós estamos no tempo da graça. Será? Bem, agora neste vídeo você vai entender a diferença e as semelhanças entre misericórdia e graça. Curta, compartilhe, comente o que você quiser e bora pro vídeo. Meu nome é Márcio Borrelli e nesse canal eu falo sobre as verdades da palavra de Deus por meio de mensagens transformadoras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e dê o seu like aqui embaixo, curta esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Comente o que você quiser e quando você se inscrever, clique aqui nesse sininho de notificações e clique em todas as notificações para que você fique por dentro de todos os lançamentos de vídeos que a gente for fazer aqui no canal. Eu estou aqui com o desafio de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos ainda neste mês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse canal com mais pessoas aí e assim a gente vai levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, mais gente aí, tudo bem? Bora pro vídeo. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante, fala assim, olha: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o versículo 8 agora. Ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Para a gente entender o que é misericórdia e graça, a gente tem que entender bem claramente quem é o ser humano e quem é Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas, é o Deus supremo, é aquele que é santificado em si mesmo, e ele é todo separado, ele é o santo dos santos, ele é totalmente separado de tudo. Já o homem, ele foi criado à imagem de Deus, lá com Adão, né, e Eva, mas o homem pecou e ele foi separado de Deus. Ele não estava mais separado para Deus, ele se tornou separado de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, entrou toda a decadência do homem. Todas as coisas ruins que existem no mundo, tudo que existe de imoralidade, tudo que existe de morte, de estrago neste mundo, seja físico, espiritual ou até mesmo na alma, veio por causa do pecado. Por isso que tanto em Gênesis capítulo 3 quanto Romanos capítulo 6, 23, fala o quê? Que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Deus falou para o homem, se você pecar, morrerás, porque o preço da desobediência da minha lei, da minha vontade, é a vida, é sua vida. Ou seja, o preço é realmente pagar com a morte. Então, ou seja, a gente entende aqui, para a gente entender aqui a misericórdia e graça, a gente precisa entender que nenhum homem tem o direito em si mesmo de ter acesso a Deus. Nenhum homem é digno em si mesmo de ter acesso a Deus. Porque o homem em si mesmo é pecador, ele é totalmente injusto, não existe um justo sequer, e ele só pode ter acesso a Deus, viver em comunhão com Deus por toda a eternidade, plenamente, se realmente tiver um terceiro. Se tiver alguém que realmente tenha pagado esse salário do pecado para Deus. E a gente sabe na palavra do Senhor, em João capítulo 3, né? A gente vê em 3,16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Cristo pereceu por nós, ele se fez pecador por nós, ele levou o pecado, ele levou toda a maldição do pecado em nosso lugar, pagou o preço do pecado e por meio de Cristo a gente tem acesso a Deus. Então a gente tem que entender isso. Eu e você não merecemos Deus. Nós sozinhos, o homem sem Jesus Cristo, a única coisa, o fim dele será sempre a morte. Ou a morte eterna, que é a vida, que não é a vida, na verdade, é a existência eterna separada de Deus. Isso a gente tenta com mais detalhes. Em João capítulo 3, versículo 36, fala assim: por isso, quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, não crê, é contra o Filho de Deus, não verá a vida. Olha que interessante. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Deus tem uma ira gigante, uma ira permanente com o pecado. Deus ele vai condenar
em algum momento, no final de tudo, ele vai condenar o pecado para sempre. Ele vai realmente desenvolver a sua ira sobre o pecado, a sua justiça, a sua sentença sobre o pecado de uma vez por todas no dia da ira. Em Romanos capítulo 2, versículo 5 8, fala assim, olha, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, né, acumularás contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, né? Aqui Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Ele vai dar vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ele vai dar ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade, a sua palavra, e obedecem à injustiça. O que é injustiça? É tudo que é contra a vontade de Deus. É por isso que em João 3,18 fala que o salvo, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e tem Ele como seu Salvador, ele vai ser salvo no dia da ira. Ele vai ter uma redenção do dia da ira. Olha o que diz aqui em João 3,18. Quem nele crê, no Senhor Jesus, não será julgado. E o que não crê já está julgado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, no Filho de Deus que é Jesus Cristo. Então vamos entender aqui o que é misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de miser, que é compadecente, e córdia, que lembra o quê? Cardio, coração. Esse é aquele que se compadece com o coração. Na palavra original vem renem, ou ventre, recede, ou bondade, ravan, ou favor. Né? Aqui, ou seja, misericórdia tem um pouco de significado também de graça. A gente vai ver aqui. Né? Mas o que a gente entende como misericórdia? Porque é o seguinte, essa compadecência, não sei nem se existe essa palavra, não sei nem se existe essa palavra. O fato de Deus se compadecer com o seu coração é a causa de o homem não ser fulminado automaticamente quando peca. Em Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, fala assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que interessante, ou seja, esse coração compadecente de Deus, a sua bondade, é a causa de dar uma tolerância para o homem, para que mesmo quando ele peca, ele não é consumido na hora. Ele está separado de Deus, ele está morto para Deus, ele vai morrer um dia, mas ele não é consumido na hora. Então, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E em Romanos capítulo 3, se você ler o capítulo 3 inteiro, mas eu vou ler aqui do versículo 25 para ganhar tempo, fala assim, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, olha o versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus na sua tolerância, na sua história, até você encontrar Cristo na sua história, Deus está agindo ali com a sua misericórdia. Misericórdia, porque o homem, a partir do momento que ele tem conhecimento do bem e do mal, assim, a partir do momento que o homem come o fruto, porque todo mundo nasce bebezinho, aí cresce lá como criança, não tem maldade no coração, mas quando o homem começa a interpretar o bem e o mal, ou seja, já comeu o fruto, ele não é mais indesculpável. E a partir daquele momento, quando ele cai debaixo da lei de Deus, ou seja, todo homem que não está debaixo de Cristo está debaixo da lei. Então, ou seja, quando o homem ele realmente comete o primeiro pecado, ali deveria ser fulminado, cair morto na hora, ser aniquilado. Mas as misericórdias do Senhor, a sua bondade, o seu coração que se compadece por nós, é a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. É por isso que existem pessoas que vivem 80, 90, 100 anos de idade aí sem Deus e vivem por muitos anos, seja por alguma promessa bíblica, ou seja porque realmente foi uma pessoa saudável aqui na terra, mas principalmente porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Para você entender um pouquinho mais da tolerância, eu quero te dar um exemplo sobre multa. Uma vez eu estava em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, e eu coloquei o carro na Zona Azul e esqueci de colocar a Zona Azul, esqueci de pagar lá o estacionamento público. E aí eu fui lá para consulta com meu filho e tal, quando eu voltei tinha um papelzinho, e o papelzinho estava escrito assim, olha,
você tem 24 horas, acho que é isso, para pagar o valor de tantos reais. Senão, você receberá uma penitência, receberá uma multa, né? Enfim, você receberá uma penitência de algo que você, uma multa por você ter estacionado e não ter pago aqui o valor que você deve. Então, ou seja, é mais ou menos assim, né? Nós temos aqui, é como Deus falasse assim pra gente, olha, eu vou colocar aqui para você, você está em dívida comigo, mas você tem aqui uma certa misericórdia. Todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Eu e você estamos debaixo da misericórdia de Deus. Como pecadores justificados, mas como pessoas que estamos sujeitas a pecar, estamos debaixo da misericórdia de Deus. Se caso pecamos, ali Deus não nos aniquila, né? Que caso pecamos, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nós temos oportunidade de realmente se achegar realmente aonde? A graça. O que é graça, né? Graça, como todo mundo já conhece aí, geralmente no meio cristão, é o favor não merecido. Então, ou seja, olha que como Deus é maravilhoso. O homem pecou, ele deveria morrer na hora, mas Deus dá um tempo de tolerância. E aí ele tem uma porta da graça que está aberta. A porta da graça que está aberta não é uma ideologia. A porta que está aberta, a graça que está aberta, não é o que o amor vende, o que o mundo vende sobre amor, etc. Tal. A porta da graça é uma pessoa. A porta da graça está viva. A porta da graça ainda está aberta, porque a porta da graça é Jesus. A porta da graça ela se fechará quando Jesus aparecerá pela segunda vez, nos ares para encontrar sua noiva, sua igreja, e vai levar todos ali para as bodas do Cordeiro. Mas a porta da graça está aberta porque Jesus Cristo ainda não voltou pela segunda vez, a igreja não foi arrebatada ainda, né? Então, ou seja, as pessoas que estão debaixo da misericórdia de Deus têm a oportunidade de alcançar um favor de Deus que elas não merecem. Jesus Cristo é o favor não merecido que todo homem ainda tem a oportunidade de alcançar. Olha que interessante, todos estão debaixo da misericórdia de Deus, todos que creem em Deus, todos os que não creem em Deus, todos que acham que Ele existe, todos que acham que Ele não existe, todos de todas as religiões, credos ou que for, estão debaixo da misericórdia, estão debaixo da tolerância de Deus. Mas debaixo da graça, somente aqueles que são filhos de Deus, aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo faz justiça no lugar desta pessoa. E essa pessoa recebe um favor não merecido de Deus, que é a graça, e pela fé ela é salva e ela recebe um favor não merecido de Deus, que é a vida eterna. Graça não é ser livre para pecar. Graça é ser livre do pecado. Graça não é mais estar debaixo da sentença do pecado. Graça não é mais ser escravo do pecado. Graça é ser escravo, servo de Cristo e estar debaixo das promessas de Deus de vida eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu assim, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Graça é ser morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade. Olha o que ele fala aqui. Mas oferecei-vos os membros do vosso corpo a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei. Quem está debaixo da lei ainda está só debaixo da misericórdia, porque está transgredindo a lei e está debaixo de uma tolerância. Não, o pecado não domina mais a sua vida. O que domina agora a sua vida é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pela misericórdia eu não recebo o que eu mereço, que é a morte, mas Deus me dá uma tolerância. Aí eu encontro pela graça
Cristo. Olha que bênção. E aí, por Cristo, Cristo me dá a salvação, me dá a vida eterna. E pela graça, Deus me dá algo que eu não mereço. Além de Ele me dar Cristo que eu não mereço, Ele me dá o Espírito Santo que eu não mereço. Ele me dá a igreja que eu não mereço. Ele me dá a sua presença que eu não mereço. Ele me dá dons e ministérios que eu não mereço. Ele me dá frutos que frutificam nele e me dá a participação desses frutos que eu não mereço. Ele me dá uma identidade de filho que eu não mereço. Ele me adota como filho, ele me adota como cidadão do céu, ele me dá morada no céu que eu não mereço, ele vai fazer reinar com ele que eu não mereço, e ainda mais, em nome de Jesus Cristo, ele vai ainda me dar uma herança como co-herdeiros com Cristo que eu não mereço. É por isso que a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a graça é algo gigante. Eu não estou falando de hipergraça, onde qualquer pessoa que ama o pecado vai para o céu, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que aquele que permanece no pecado vai para o céu, não diz. A Bíblia diz que o pecador arrependido, que larga o pecado e vive para Cristo, vai e não peques mais, sabe? O pecador arrependido, que larga o pecado e vive em espírito e vive para Cristo, esse vai para o céu e vai receber um galardão que não tem preço. Aliás, tem preço sim. Chama-se sangue de Cristo. Ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos essa graça abundante em nossas vidas. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 fala assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Estão dentro da graça de Cristo, estão em Cristo Jesus. Eu espero que essa palavra venha abençoar a sua vida de forma maravilhosa, e que você entenda que a misericórdia é Deus não dá o que a gente merece, que é a morte, e a graça é Ele dar o que a gente não merece, que é Jesus Cristo, a vida eterna e todas as heranças aí, todas as promessas que nós temos como co-herdeiros de Cristo aí para toda a eternidade. Que essa palavra venha abençoar a sua vida de forma maravilhosa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Participe desse desafio comigo. Vamos chegar nos 1000 inscritos. Vamos crescer aí, alcançar mais pessoas. Se você não comentou nada, comente um glória a Deus aí para ajudar no engajamento. Dê o seu like aí, ó. Aperta o botão do like aí de forma, frita o botão do like aí para a gente elevar ainda mais, levar esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça, todos estão debaixo da misericórdia de Deus, mas da graça de Deus, viver pela graça é viver como salvo, é viver como filho, e isso é só por meio de Jesus Cristo, a porta da graça. Aproveite, se ele não voltou até agora e você não conhece o Senhor Jesus Cristo, aceite Ele agora como seu único e suficiente Salvador. Seja a igreja, encontre uma igreja séria, que siga o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, e viva para Ele, porque Ele é o Senhor da sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.